Olá, minha querida, minha amada, você que é despertada por Cristo e que tem me acompanhado durante todas as semanas. Eu quero fazer um agradecimento especial, agradecer a você que me ouve, entendendo que tudo que eu tenho dito, tudo que eu tenho transbordado dentro do meu coração é algo que primeiramente nasce no coração de Deus e que é algo que eu tenho aprendido no decorrer da nossa vida. Então, nessa semana eu estarei compartilhando com vocês algo que veio comigo durante toda a semana que se passou. Deus tem trabalhado assim comigo e eu tenho tido muita gratidão a Deus por conta de que todas as semanas Ele tem compartilhado algo comigo e algo que eu tenho aprendido. E eu espero em nome de Jesus que você também tenha o privilégio de aprender com a palavra de Deus. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de uma história, na verdade, é uma história que envolve a minha vida. Não vou contar todos os detalhes porque é algo que eu tenho construído diante do Senhor e que em algum momento da minha vida eu creio que o Senhor vai me autorizar a falar. Mas algo que o Senhor colocou na minha caminhada essa semana é uma frase a qual eu tenho dito para algumas pessoas. Deus conhece a sua história. E eu vindo essa semana aí do meu trabalho, né? Aquele vai e vem. Essa semana eu peguei muita chuva, né? Aqui deu uns dias bem chuvosos. E eu vim indo e vindo orando, conversando com Deus e questionando Deus em algumas situações, perguntando para Deus, agradecendo a Deus. E Ele me pôs no coração algo que eu tenho dito, algo que tem saído dos meus lábios. Deus conhece a sua história. E então Deus falou isso para mim. Minha filha, eu conheço a sua história. E então eu me deparei com aquela frase que ficou martelando na minha mente, no meu coração, algo que eu digo para os outros e que Deus vem trazer de volta para mim. O Senhor conhece a minha história. Deus conhece a sua história. E então, durante a semana nas leituras bíblicas, uma passagem que veio de encontro aí a essa frase, Deus conhece a sua história, ela está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, que são as preocupações da vida, né? A passagem diz, né, que nós não devemos nos preocupar nem com o que nós havemos de comer, nem com o que nós havemos de beber, nem com o que nós havemos de vestir, né? O Senhor se preocupa e Ele alimenta até os pássaros, os lírios dos campos, né? E Ele não vai cuidar de nós, seus filhos. Então eu fiquei assim, puxa Deus, o Senhor realmente tem cuidado de tudo que eu preciso. O Senhor realmente conhece a minha história. O Senhor realmente sabe onde é que eu quero chegar. O Senhor sabe quais são os meus objetivos. O Senhor conhece a minha história. O Senhor conhece as minhas preocupações. E quando menos eu espero, eu me deparo parada, estática, diante de uma situação a qual eu vivo. Eu não sei se só eu sou assim. Eu não sei se alguma de vocês tem essa paralisia, né, quando está com alguma situação. Eu confesso para vocês que, em geral, as minhas situações vividas, eu enfrento, eu vou, eu faço, eu corro, eu abraço, e naquele momento, e depois de ter feito, de ter ido, de ter acolhido, de ter resolvido, eu caio, né? Assim, no sentido de eu esmoreço, né? Aí bate o meu emocional com o meu psicológico, com o meu físico, com a minha vida espiritual, e realmente é um momento aí que eu preciso retomar, eu preciso voltar, né? Alinhar os meus sentimentos com as minhas emoções, com a minha vida espiritual, para que não venha refletir na minha vida física. Então, de repente, eu me pego pensando, eu tenho me preocupado muito com as minhas preocupações. Eu tenho.
Não adianta eu enganar vocês, porque Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha história, Deus conhece o meu dia a dia e Ele sabe. E eu tenho dito para Ele: Senhor, me ajuda a não me preocupar com as coisas deste mundo, porque o Senhor é o Deus que cuida dos pássaros, cuida dos lírios do campo, e o Senhor com certeza estará e está cuidando da minha vida, da minha história. E aí a gente vem parando para pensar em várias citações bíblicas, né? Que que nós vamos nos encaixar, que nós vamos nos enquadrar. E eu continuei fazendo minhas leituras bíblicas, como vocês já sabem, eu estou lendo o livro de Lucas. E de repente, lá no livro de Lucas, no capítulo 8, eu me deparo com uma parábola, né? A parábola do semeador. Uma parábola muito conhecida. Se você não conhece, vai lá na tua palavra, na tua Bíblia, vai na internet e pesquisa aí lá no livro de Lucas, no capítulo 8, né? E aí, a palavra nos diz que as sementes são lançadas, né? Essa parábola Jesus conta e para trazer realmente um ensinamento para a gente. A semente que Jesus fala nessa parábola que está sendo lançada, essa semente é a própria palavra, é o próprio entendimento em Cristo, é o Deus vivo, né? É Jesus, é a vida. A semente que nós temos que lançar é a semente de Cristo, é Jesus. Então essa semente que é lançada, né? E aí eu fiz alguns apontamentos. Quando a semente ela é lançada à beira do caminho, são aquelas pessoas que só ouvem, né, a palavra. Quantas pessoas eu conheço, quantas pessoas você conhece que só ouvem da palavra, mas assim que o inimigo vem, assim que vem a tentação, assim que vem alguma batalha, né, imediatamente a palavra sai do coração, né, daquela pessoa, e parecia que aquela pessoa estava tão firme, parecia que aquela pessoa estava tão, né, com tanta vida em Cristo, e de repente ele não aguenta e o inimigo vem e tira, né, a palavra, tira a alegria dele. E aí também Jesus vem falando aí quando a semente é lançada, né, sobre as pedras. Quando a semente é lançada sobre as pedras, a palavra é recebida com muita alegria, creem em algum tempo, mas quando vem a aprovação, desistem. Quando vem a aprovação, param. Quando vem a preocupação, estagna, né? Fica estático, não consegue mais ir e então abandona a palavra, né, pelo caminho. E também Jesus nessa parábola, ele fala sobre a semente que é lançada entre os espinhos, que são as pessoas que ouvem, mas ao seguirem o caminho, são sufocados. Olha, na palavra, na Bíblia, que está aqui do meu ladinho, né? Está escrito exatamente assim. Entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o caminho, são sufocados pelas preocupações da vida. E então, a palavra vem direto ao meu coração, mais uma vez, né, fazendo um link entre as preocupações da vida, lá em Mateus, no capítulo 5, e a parábola do semeador. Se realmente a palavra for lançada na minha vida, na vida de qualquer um outro, né, entre os espinhos, a palavra vai ficar sufocada, prestem atenção, com as preocupações da vida. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que a palavra seja lançada em solo fértil, em terra boa, como é o último exemplo citado na parábola do semeador, que são aqueles que ouvem a palavra com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, retém, absorve, dão frutos. E olha aí uma palavrinha, com perseverança. Perseverança é a palavra, perseverança. Então nós devemos
deixar as preocupações de lado e persistir. Não devemos desistir, devemos persistir. O último vídeo, eu falando sobre propósitos, eu acho que você que me acompanha ouviu, e eu terminei, eu falei durante o vídeo: não desista. Quando sentir vontade de parar, não pare. Persista. Quando sentir vontade de chorar, chore, mas não pare. Quando sentir vontade de orar, de se colocar, de se derramar na presença de Deus, faça, mas não desista. Amada, um beijo imenso no seu coração. E lembre-se, não desista, persista. Você é despertada por Cristo? Não desista. Um beijo imenso!